Muitas vezes a pessoa chega na obra, os arquitetos, engenheiros, enfim, a ida à obra, ela tem uma função, né? A ida à obra, ela tem várias funções, né? Ela é uma questão completa, não é simples, você vai à obra passear, não vai a passeio, né? Às vezes parece que é passeio, a pessoa chega lá, hoje eu vou à obra, como se fosse chegar na obra e aí vai acontecer, vão aparecer coisas e você vai resolvendo. Acontece sim, isso realmente acontece, se você for assim. Mas você não acha que você vai aproveitar muito mais a sua ida para ver coisas, organizar, prever coisas? Essa ida vai ser mais... ela vai ser mais representativa do que simplesmente... Se você passar por um cômodo e você não entrar porque está falando com uma pessoa ou está no telefone e você não entrar e tem coisas ali para resolver, se você não tem isso na sua organização da rotina de obra, talvez você vá passar por coisas sem saber, né? E aí depois vão te ligar e falar, você viu aqui, eu esqueci de te mostrar. E eu acho assim, vamos aproveitar, então, para pensar assim, o que era bom, o que poderia ser importante eu organizar para eu chegar lá numa obra e não chegar assim de visita, né? A palavra visita a gente usa, né? Uma visita técnica, não uma visita social, é isso que eu quero dizer. Então, há muito tempo, né, quando eu comecei a fazer obra, muitos e muitos anos, eu comecei com o tempo, eu comecei a perceber que tinha uma coisa que me facilitava. Quando eu listava algumas coisas antes de ir para a obra, e quando na obra também eu listava coisas que eu vi, porque também tem isso, você chega na obra e a pessoa fala assim, olha, isso aqui deu um problema, o cara não veio e tal. Quer dizer, a sua visita à obra não é só para saber disso. Então, a partir desse conhecimento, você vai fazer alguma coisa, ou deve alguém fazer alguma coisa, você pode cobrar desse alguém se ele fez ou não depois, ou você pode ver se ele vai fazer, ou você pode pedir alguém que ajude ou que faça. Então, essa seria assim, uma visita técnica, né? Então, essa é a questão de você fazer uma visita. Isso é uma questão importante sobre a questão da visita técnica, da rotina. Vamos lá. Então, você precisa ter alguma relevância essa sua ida quanto à questão que vai acontecer dali para frente, ou que já aconteceu, que deveria ter acontecido até aquela data. Então, o que eu sugiro, que é uma coisa que eu passei a fazer, e foi um passo muito importante para mim, e esse passo foi importante porque, a partir dessa minha organização, que eu comecei a fazer obras em qualquer lugar, mesmo que eu não esteja. Então, assim, eu faço obras... Eu hoje estou acabando uma obra em Portugal, eu estou no Brasil, eu estou no Rio de Janeiro e a obra está acontecendo em Portugal. Como eu tenho uma organização da minha rotina, me facilita muito eu estar longe, mas eu poder ver com essas pessoas, quando eu vou virtualmente à obra, se essas pessoas estão fazendo ou não aquelas coisas. Se foi feito o que programou, o que foi feito, o que está no nosso planejamento. Então, assim, e aí se foi feito, eu tenho uma pessoa no local e eu também estou vendo virtualmente, e a gente vai verificar, foi feito direito, está bom, não está bom? Se não foi feito, se não está bom, como é que a gente poderia melhorar isso, né? Então, qual é a vantagem disso? Qual é a importância dessa rotina? Olha, essa rotina, eu vou falar para você, se você prestar atenção nessa rotina e usar esse tipo de rotina na sua visita à obra, suas idas à obra, a sua confiança na obra vai aumentar enormemente também. Não só a obra vai se beneficiar, mas você também. Porque você vai ter um raio-x do que deveria estar pronto naquele momento. Então, antes você organiza uma tabelinha e diz, olha, hoje vou para a obra. Então, vou organizar a tabelinha. Vai ter o que deveria estar pronto, porque foi combinado na semana passada. Vamos dizer que você não tem um cronograma da obra inteira, mas pelo menos na semana passada você saiu de lá e você deixou combinado. Olha, semana que vem, o que vai estar pronto quando eu chegar aqui? Qual é a programação para essa semana? Nem que seja uma programação semanal, você precisa ter uma organização. Eu vou falar isso melhor, né, em outros momentos, para falar desse assunto, né, que não é o nosso assunto de agora, mas pelo menos um cronograma semanal você precisa fazer. Então, você combina com o pessoal da obra, o empreiteiro, o construtor, quem for encarregado, quem estiver tomando conta e acompanhando com você essa obra, você fala, olha,
Eu quero saber, semana que vem, qual é a programação? Qual é a previsão para a semana que vem? Né? Eu sei que muitas vezes o pessoal da obra, efetivamente da obra, não gosta de falar isso. Eu não sei, vamos ver. Não, a gente precisa organizar. Até porque tem entregas a fazer, tem coisas a depender, então precisa organizar, você precisa insistir com eles. Então, feito isso, você já tem na sua mão a previsão da semana anterior. O que era a organização da semana anterior? O que a gente previu que ia chegar? Então, qual era a programação? O que estava sendo esperado? Que a gente, sei lá, acabasse a pintura dessa parede, o serralheiro viesse instalar aquela esquadria, o marmorista viesse trazer o mármore. Aí você vai para a obra e não tem isso listado, você não vai lembrar, não vai. Vai lembrar de uma, outra, mas não vai lembrar da lista. Vamos dizer que tem muitas entregas, nem toda semana tem muitas entregas, mas vamos dizer que nessa semana tinha, você não vai lembrar de cabeça. Então você lista o que deveria ser entregue, o que deveria ser feito ou estar pronto nesse dia que você vai à obra. Então você leva essa lista. Isso já é o início da sua atuação na obra, é o início do que você foi fazer lá. E aí você vai ver, foi feito, ficou bem feito, ficou feito direito, está pronto, resolveu? Então, se não, porque não ficou, por exemplo, pode ter ficado mal feito e a pessoa vai ter que refazer algum pedaço daquilo que fez. Então, você precisa anotar também. Olha, aqui é o que vai precisar ser feito, arrumado. Então, assim, a escada ficou faltando um pedacinho de uma ponta da escada. Não está muito bem acabada. Então, você tem que anotar isso em algum lugar, porque isso vai ter que ser cobrado, não pode ficar solto, não pode deixar informações soltas em obra, em escritório, em lugar nenhum. Mas em obra é fatal, porque se você esqueceu daquele pedacinho, o cara da obra também esqueceu. Vai enrolando isso, chegar lá no final da obra, e aí já passou a hora de fazer aquele tipo de serviço, vai ficando, né? Então tem esse perigo. Então é muito importante você chegar nessa obra,